A leitura bíblica de hoje se encontra em João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Boa tarde, meus amados irmãos. Ainda continuamos, à distância, mas quanto mais distância, mais a saudade aumenta, de ver, o rosto dos irmãos, de poder cumprimentá-los, ao vivo, Mas enquanto isso não acontece, estamos à distância. E eu quero saudar os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer que toda a minha família também está mandando essas saudações. E lamentamos, aqui em nossa nação, um número crescente de mortos a cada dia, mas eu espero que os irmãos da igreja estejam bem, suas famílias bem, bem de saúde, e Deus esteja suprindo, todas as necessidades dos irmãos. Bom, conforme foi lido, no texto do Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8, quero trazer como tema a videira e os ramos. Veja, no versículo 1, o Senhor Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira, e então Jesus se declarou videira verdadeira. O ensino de Jesus era bem didático, e fácil de entender. Nesse trecho lido, os discípulos foram levados a comparar Jesus, o Pai, e os discípulos, com o todo, com uma videira e aquele que cuida dessa videira. E quem é a videira verdadeira? Jesus. Quem é o lavrador, o agricultor? Deus Pai. E os ramos? Os ramos somos nós discípulos, seguidores de Cristo, E o fruto da videira são as uvas, mas o fruto é tudo aquilo que Jesus é em seu caráter. Então, qual é o fruto da videira chamada Jesus? É tudo aquilo que sai de Jesus. E os ramos estão produzindo aquilo que vem da videira. O que vem da videira? Amor, graça, misericórdia, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, poder, justiça, Jesus é o sal da terra, a luz do mundo, E tudo aquilo que ele fez e faz ainda hoje: intercessão, fazer discípulos, evangelização, missões aos povos não alcançados, ensino, curas, libertação e muitas outras coisas. Ao longo dos relatos dos evangelhos, Jesus se comparou e foi comparado com diversas figuras: luz do mundo, pão que desceu do céu, o bom pastor, Cordeiro de Deus, água,
ressurreição, caminho, verdade, vida, né? E outras figuras. Desta vez, ele se declarou videira verdadeira. Podemos fazer o contraste com Israel, que no Antigo Testamento era figurada como videira, né? Mas que não produzia frutos. Veja, em Salmo 88, tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Mas em Jeremias 2, 21 diz, o Senhor Deus diz, contudo eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade, como você se transformou em videira silvestre e degenerada. Olha só que coisa. Por isso que Jesus se declarou videira verdadeira. Porque Jesus é a fonte da vida, dos nutrientes espirituais para uma vida cristã frutífera. Porém, para que a videira cresça saudavelmente, é necessária a atuação do lavrador, do agricultor. Por exemplo, cortar ramos improdutivos. É necessário para que a videira tenha forças para produzir frutos, né? Os ramos que não produzem frutos enfraquecem os ramos que produzem. O lavrador precisa podar os ramos produtivos para que os frutos possam crescer com a luz do sol e não venham a ser sufocados por outros ramos improdutivos. Além disso, o lavrador cuida da videira para que as pragas não venham a destruí-la. Agora vamos falar dos ramos, né? O ramo que ligado na videira não produz fruto é cortado para o crescimento da própria videira. Um entendimento errado dessa verdade pode deixar você até preocupado. Talvez alguém fique na dúvida se o pai irá cortá-lo da videira, pois não se sente produtivo, sente que não está fazendo nada para Deus e se sente inútil. Mas espere aí, né? Jesus mesmo prometeu. Olha o que ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Está em João 10, 28 e 29. Alguns acham que dar fruto é evangelizar e converter as pessoas. Mas isso é um erro de interpretação. Um ramo da videira, por mais que queira, não poderá produzir fruto se não estiver ligado na videira. Então, a primeira coisa é estar ligado na videira. Nós somos ligados na videira quando fazemos a confissão de fé publicamente, diante de Deus e das pessoas, de seguirmos a Jesus, de sermos discípulos dele. E aí, nesse momento, quando a gente faz essa confissão de fé, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. A partir desse momento, recebemos vida que vem pela videira, né? Que é Jesus, só pelo fato de estarmos ligados em Jesus, a videira verdadeira. Não precisamos pensar que devemos fazer muitas coisas para produzir frutos. Basta o quê? Basta permanecermos na videira. O fruto aparece sem esforços próprios. Aliás, os nossos esforços próprios nada adiantam, até atrapalham, né? Pois Jesus mesmo afirmou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira,
vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Para ilustrar melhor, basta lembrarmos da diferença de atitude entre Marta e Maria diante da visita de Jesus à casa delas. Marta se preocupou em fazer, e servir a Jesus, qual é a comida, o que ele vai beber, como ele vai se sentir bem. Isso é bom, É bom, mas ela demonstrou o quê? Ser uma pessoa perdida no ativismo. E Maria? Maria se ocupou em ficar desocupada, apenas estar ouvindo a Jesus. Está em Lucas, de 38 a 42. Permanecer em Cristo é receber o que vem dele. As palavras que dão vida e nos santificam, nos purificam, nos desviam de pragas e de tudo o que nos prejudica. Para ouvir as palavras de Jesus, é necessário ter momentos a sós com Deus no dia a dia, meditar nas Escrituras Sagradas e orar ao Pai em nome de Jesus, bem como ter comunhão com os outros ramos, com os outros irmãos da igreja, família de Deus. Dele também vem o caráter, demonstrações de amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão. Dele também vem o poder para testemunhar, fazer discípulos, curar, libertar, orar, etc. Veja, não é que a gente tem que sair por aí preocupado em produzir frutos, converter pessoas, não. Se nós estivermos ligados em Jesus, o Senhor Jesus vai nos dirigir, para pessoas que estejam precisando, experimentar dos frutos que estão saindo da videira, estão se espalhando pelos ramos que somos nós. Está entendendo? E então isso é fruto. Então muitas pessoas pensam que frutos são as pessoas que evangelizamos e trazemos para Cristo. Até se pode entender isso como uma interpretação possível, mas não é o que o texto que nós lemos e o contexto de João 15 mostra para nós. Frutos nesse capítulo está mais próximo à qualidade do que a nossa vida possa produzir só pelo fato de estar ligado em Jesus e nada mais. Isso é o amor. O amor é o fruto que está expresso neste capítulo 15. Veja que Jesus fala sobre a prática do amor a partir do versículo 10 deste capítulo 15 de João. Nós só produziremos frutos tais como o amor se recebermos esse amor que vem do Espírito por meio da videira que é Jesus. Por isso fazemos a ligação com Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Veja no versículo 8 de João 15 que só glorificaremos ao Pai e mostraremos que somos discípulos de verdade ao produzirmos muitos frutos. Muitos frutos. E quais são esses frutos? São os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E o que aparece em primeiro nesses frutos? O amor. Então veja, as pessoas nos conhecerão como discípulos de Cristo se produzirmos amor. As pessoas nos veriam e concluiriam que somos discípulos de Cristo, e assim as pessoas iriam dar glórias a Deus, como diz no versículo 8. Por esse testemunho, as pessoas seriam atraídas a se ligarem na videira, porque esses frutos o mundo não tem, pois o que produzimos são frutos duradouros. Com isso, o que queremos afirmar
que o mais importante não é o que fazemos para Deus, mas o que somos de Deus. Ou seja, somos ramos ligados na videira e cuidados pelo Pai, que nos poda e nos limpa para que produzamos muitos frutos, né? Quem está ligado na videira será visto pelas pessoas ao redor. E se ela orar a Deus para a salvação de pessoas ao seu redor, é certo que o Pai lhe dará tudo o que for pedido no nome de Jesus. Nós hoje estamos sendo convidados a continuar permanecendo em Cristo, a videira, e sendo humildes a deixarmos ser cuidados pelo Pai, lavrador, para que produzamos frutos e mais frutos para a alegria do Pai e demonstrarmos ao mundo de quem somos discípulos. Amém? Gostaria de estar orando, pela sua vida neste momento. Pai, neste momento eu quero colocar diante do Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã que está me escutando neste momento, que em nome de Jesus possa ele permanecer em Jesus, permanecer na videira e pelo fato de estar na videira, possa estar produzindo muito fruto. Às vezes dói, às vezes sofremos quando somos podados, quando o Senhor nos limpa, ó Deus, mas isso é necessário para que possamos produzir muitos frutos. Ó Deus, faça com que nós, como a tua igreja, possa produzir muitos frutos para a glória de Deus Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.